Alô, você, que Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo esta mensagem agora. Que faça bom proveito, que o Espírito Santo ilumine a mente de cada um e tire sua conclusão. Eu estou fazendo um vídeo hoje falando sobre o dom profético. Esse dom profético, muita gente acha que não tem valor. É impressionante o que está acontecendo nos últimos dias. Eu estava em minha casa, estava na padaria, no celular recebendo ligações, pessoas conversando comigo. Estou falando pessoas da igreja que não acreditam no dom profético, que só acredita na Bíblia. Aí eu pensando, rapaz, se a pessoa diz que só crê na Bíblia e não crê no Espírito de Profecia, também essa pessoa não crê na Bíblia, infelizmente. Porque o dom profético está na Bíblia também. Como é que está na Bíblia e você diz que só crê na Bíblia e não crê no Espírito de Profecia? Está em Apocalipse 19:10, que diz que o Espírito da Profecia é o testemunho de Jesus. Também está no livro de 2 Crônicas 20:20. Credes em Deus e credes também nos profetas. Está lá no livro de Isaías 8, verso 20. Temos que aceitar a lei e os ensinamentos de Deus. Eu não entendo por que as pessoas ficam com essas dúvidas, não aceitar o dom profético. Perigoso essas coisas aí. Olha o que Jesus está falando aqui no livro de João, capítulo 14, verso 24. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. A mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. No Salmo 115, fala que o louvor só pertence a Deus e mais ninguém. O louvor, a glória e a honra só pertence a Deus. Aqui no livro, vou ler um trechinho aqui, ó, Desejado de Todas as Nações, nesse livro aqui, na página 211, que diz assim: ninguém que voluntariamente despreze um princípio da lei entrará no céu. Se quebrar um princípio sequer, não entrará no céu. É o testemunho de Jesus falando. Eu fico impressionado com certas pessoas que dizem que só crê na Bíblia e não crê no Espírito da Profecia. Se está na Bíblia o assunto, que é o testemunho de Jesus, como ficar com essa dúvida? Então eu resolvi fazer um vídeo explicando sobre o dom profético. O que significa isso? Quando começou? Em que período? Então a Bíblia está marcando tudo isso aqui, está mostrando tudo isso aqui. Tá? O dom profético está na Bíblia, como eu já mencionei aqui, em Apocalipse 19:10, que é o dom da profecia. Alguns teólogos ensinam que o dom profético começou no ano 31 até a volta de Jesus. Aí eu olhando aqui porque tem 4 métodos, eles criaram aí, de estudar a Bíblia, para estudar a Bíblia. Preterismo, historicismo, futurismo, idealismo. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aqui. Mas eu quero falar sobre aqui rapidinho sobre o historicismo. Que eles colocam as profecias também como historicismo. Olha o que está escrito. O historicismo acompanha a linha do tempo. Qual o conceito? Vê o Apocalipse como uma narrativa profética que se cumpre ao longo de toda a história da igreja, desde o primeiro século até a segunda vinda de Cristo. Então, eles colocam as profecias como no ensino historicismo. Só que as profecias são assuntos escatológicos. Nenhuma profecia do dom profético são historicista. Nenhuma. Todas as profecias, se referindo ao dom profético, são escatológicos. Qual é a dúvida?
Porque Deus falou para o profeta Daniel, capítulo 12, verso 4, quando ele disse: Daniel recebeu a visão e não entendeu. E Deus disse: Daniel, fecha o livro, sela, este assunto é para o tempo do fim. Daniel 12, verso 4. Então, o dom profético começou a ser apresentada na igreja quando começou o tempo do fim. Aí você pergunta, quando foi que começou o tempo do fim? O tempo do fim começou quando o Papa Pio VI foi preso. Após o fim da grande perseguição de 1260 anos, está escrito no Apocalipse 13, verso 3. E essa data terminaria o fim da Idade Média e começava o tempo do fim, em 1798. Nesse período de 1798, foi quando João viu a porta aberta. Esse período da porta aberta que João viu em sua visão foi exatamente na igreja de Filadélfia, em 1798. Você pode conferir aí na Bíblia, no capítulo 3, versos 7 e 9. Está se referindo à porta aberta, que João viu em visão. E outra maneira de estudar também, de entender que a profecia era para o tempo do fim, porque eu quero falar aqui que eles estão dizendo que foi no ano 31. O ano 31 era a igreja de Éfeso. E um princípio básico da profecia é que a profecia começa do profeta para frente. Então João, quando recebeu a visão das profecias do Apocalipse, foi no período do ano 100. Então, se a profecia começa do profeta para frente, jamais a profecia pode começar no ano 31. Aí você, levando para o ano 31, você está desfazendo do ensinamento de Cristo e aceitando o ensinamento dos teólogos. Aí você vai decidir quem você vai acreditar agora, na Bíblia, no ensinamento de Cristo ou no ensinamento dos teólogos. Porque Jesus está dizendo muito claro aqui: quem não me ama não obedece os meus ensinos. Então nós estamos vendo aqui uma idolatria muito grande das pessoas com os teólogos, endeusando esses homens. E eles estão desvirtuando a Bíblia. Quando eles dizem, no estudo historicismo, que as profecias começam do ano 31 até a volta de Jesus. Mas a Bíblia está informando aqui, pelo ensinamento de Jesus, que o dom profético foi entregue para a igreja para o tempo do fim, não para o início da igreja. Então, comprovando aqui que a profecia começa do profeta para frente, nós vamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, diz o seguinte: neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João observasse dessas coisas. Agora veja só, o versículo 19 agora. João recebeu a revelação. Agora no versículo 19 diz o seguinte: portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Ou seja, aqui João recebe a profecia no versículo 1, no versículo 19, o anjo pede para ele escrever as coisas que vão acontecer agora e as coisas que vão acontecer depois. Ou seja, presente, futuro. Está falando do tempo do profeta para frente, nada para trás. Aí você chegando aqui em Apocalipse, capítulo 22, verso 6, diz o seguinte: então o anjo me disse, essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá
o seu espírito aos profetas. Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Então está muito claro, um princípio básico da profecia é este, que a profecia começa do profeta para frente, nada para trás. Então, se João recebeu a profecia por volta do ano 100, então a profecia só pode começar do ano 100 para frente. Só que Deus determinou que esta profecia aconteceria quando chegasse o tempo do fim. Ele revelou isso para o apóstolo Daniel. Daniel 12, verso 4. Fecha o livro, Daniel, sela. Este assunto é para o tempo do fim. Aí fica um bocado de gente teimando com isso. Eu estava vendo recentemente o Rodrigo Silva falando das trombetas, e ele coloca as trombetas para o ano 31, e cada período de século vai abrindo um selo e uma trombeta. Só que quando nós estudamos a mensagem do santuário terrestre, a mensagem vem dizendo ali que todo aquele simbolismo que acontecia naquelas festas do santuário terrestre, tudo ali apontava para o ministério de Cristo. Aquelas 7 festas que aconteciam ali através das trombetas e todo aquele acontecimento, aquele simbolismo, era apenas uma maquete que estava acontecendo ali, um simbolismo que aconteceria mais na frente no ministério de Cristo. Por exemplo, as 7 festas que aconteciam ali no santuário terrestre representavam os 7 ministérios de Cristo no santuário celestial. Começando pelo mês de Nisan, que tinham 3 festas, que era no dia 14, 15 e 16. Começando com a Páscoa, a morte de Jesus, que era no dia 14. No dia 15, era a festa dos pães ázimos, no dia de sábado. E no dia 16, no domingo, representando a festa das primícias, foi quando Jesus ressuscitou, garantindo assim a salvação com a sua morte e ressurreição. A 4ª festa representa a festa do Pentecostes. Quando Jesus foi entronizado no santuário celestial, na parte santa, nesse momento, aconteceu que ele enviou o Espírito Santo, a chuva temporã, e naquele momento que ele foi entronizado no santuário celestial, houve uma festa, a 4ª festa, a festa do Pentecostes. Pentecostes, que representa a explosão do evangelho lá no 1º século. Depois vinha a 5ª festa, representando as trombetas, que eram 10 dias de festas, e estas festas apontavam para o dia da expiação, que para os judeus representava Yom Kippur, que para nós representa, em 1844, o juízo investigativo. Aí está a 6ª festa, que é o que Jesus está fazendo hoje no santuário celestial. A 7ª festa representa a festa dos tabernáculos, que duravam 7 dias. O que significa a festa dos tabernáculos no ministério de Cristo? A volta do Senhor Jesus, que vai durar 7 dias, a sua segunda vinda e o retorno ao céu. Está escrito no livro Primeiros Escritos, página 16. Então, todo aquele ritual que aconteciam ali no santuário terrestre, aquelas festas, inclusive das trombetas, cessaram quando o Senhor Jesus morreu. Quando nós estudamos a profecia das 70 semanas, no final da última semana, das 70 semanas, Jesus fez uma aliança com muito e morreu ali no ano 31. Então, quando ele morreu, no ano 31, todas aquelas cerimônias, todas aquelas festas e todos aqueles acontecimentos do santuário terrestre cessou ali. Aí você vai para o livro de Oséias, capítulo 2, verso 11, ali está confirmando que todas aquelas festas, aqueles sábados, todo aqueles ritual cessaram. Perdeu o valor quando Cristo morreu na cruz. Agora, por que essa teimosia de pegar os ensinamentos das trombetas, lançar para o ano 31
e vim de lá para cá apresentando cada século uma trombeta. Não é por aí. Esse não é o ensino de Jesus. Porque o ensino das trombetas ocorre depois do fechamento da porta da graça. Está escrito em Apocalipse, capítulo 8, verso 1 e 2. Quando o Cordeiro quebrar o sétimo selo é o fechamento da porta da graça. Isso ainda não aconteceu. Vai ficar com essa teimosia até quando? Então, o Senhor Jesus está falando aqui no livro de João 14, 24. Quem não me ama, não aceita os meus ensinamentos. E ele diz que os seus ensinamentos não são dele, são do Pai. Aí você vai para o livro de João, Apocalipse capítulo 1, verso 1, e realmente Jesus recebe as revelações do Pai. Então, quando você está desfazendo o ensinamento de Jesus, você está desfazendo também dos ensinamentos de Deus. Então, isso não é correto, irmão. Sinceramente, isso não é correto. Tá? Isso não é correto. Após a queda papal, nessa mesma data, surgiu a segunda besta da Terra. Porque a primeira besta caiu em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Então, nessa mesma data de 1798, surgiu a segunda besta. Quando o dragão estava perseguindo a mulher, neste período, Apocalipse 12, verso 6 em diante, fala que o dragão jorrou água da sua boca contra a mulher, mas a terra abriu a sua boca, engoliu a água e salvou a mulher. Que a mulher foi para aquela terra. Essa terra aí representa os Estados Unidos, que recebia todos os peregrinos que estavam fugindo da perseguição dos sacerdotes romanos. Então, nesse período aí, a segunda besta, que é os Estados Unidos, ela se apresentou ali naquele momento como cordeiro, protegendo todos que estavam sendo perseguidos pelo dragão. Aí surgiu então, em 1798, a segunda besta, conhecido como o bode de dois chifres, liberdade religiosa e progresso. É a marca desta nação. Que a França foi o primeiro país a reconhecer os Estados Unidos como nação. Mas também, nessa mesma data de 1798, surgiu a Igreja de Filadélfia. A porta aberta que João viu. Está escrito aí no Apocalipse. Pode abrir aí. Capítulo 3, versos 7 e 9. Agora, por que não poderia estudar a profecia antes de 1798? Por quê? Porque neste período, antes de 1798, não poderia o povo de Deus ter Bíblia na mão. Quem fosse pego com a Bíblia, algum trecho da Bíblia na mão, seriam mortos. Através das inquisições romanas, inquisições espanhola, valdenses, huguenotes, albigenses e etc, etc. Milhares perderam suas vidas. Então, como é que Deus vai dar permissão para o povo estudar a profecia no meio de um caos desse que nem Bíblia tinha? Que a Bíblia era um dos livros proibidos pelo Papa na época. Então, só depois da prisão do Papa Pio VI que a Bíblia foi liberta e começou a explosão do conhecimento do Evangelho, a pregação do Evangelho, o povo pregando o Evangelho livre, sem nenhuma perseguição. Esse foi o momento mágico para o Evangelho, onde o povo tinha liberdade para falar da palavra de Deus. Então, este era o momento que surgiu o dom profético. Agora você tem luz, agora você tem Bíblia, e naquela época não tinha luz, antes de 1798, para estudar as profecias. Eu estou falando, se referindo ao dom profético, porque a palavra de Deus já existia bem antes, mas o dom profético foi entregue à igreja quando chegasse o tempo do fim. E o tempo do fim foi exatamente esse período aí
após a prisão do Papa Pio VI. E o que foi que aconteceu? Em 1804, surgiu a primeira sociedade bíblica inglesa. Começaram a produzir Bíblia para o povo, para o mundo. E a segunda sociedade bíblica americana foi em 1816. Então o mundo começou a se encher de Bíblia. E o povo começou a estudar a Bíblia, começou a estudar a profecia. Foi aí que surgiu então o movimento profético. O movimento profético surgiu no ano 31, como eles dizem que a profecia começou ali no ano 31, ou, segundo o ensinamento de Jesus, o desapontamento aconteceu depois de 1844. O movimento profético aconteceu depois do desapontamento. Foi quando o povo estava ainda confuso sobre aquela profecia de Guilherme Miller, das 2.300 tardes e manhãs, que ele ensinava que a volta de Jesus, que a purificação, aliás, daquela mensagem, que a purificação daquele santuário, daquela mensagem, quer dizer, que a purificação do santuário, daquela mensagem, segundo Guilherme Miller, ele entendeu que era na terra, a purificação do santuário da terra. Aí o povo não veio, Jesus não veio. Aí ficaram aquele desapontamento, todo mundo desesperado, e agora, o que aconteceu? Aí entra agora o movimento profético, o DNA da Igreja Adventista. Apocalipse 10, verso 11. Veja que Apocalipse 10, verso 11, está falando que importa que profetize outra vez. Então o povo se reuniram e começaram a estudar a Bíblia. Vamos descobrir. Saindo do capítulo 10, verso 11, é o último versículo do capítulo 10. Aí você vai agora para o capítulo 11 de Apocalipse. O capítulo 11 é a continuação. É a continuação do capítulo 10. Então o povo começou a estudar a Bíblia, nesse movimento profético. A igreja foi organizada oficialmente no dia 5 de maio de 1863. Agora era o momento de pregar as verdades, a verdade presente. Pregar a verdade presente. A mensagem do santuário celestial. É o que está escrito aí em Apocalipse, capítulo 11, verso 1. Onde Deus pede para medir o santuário com uma régua. Régua significa estudo. Estudar a mensagem do santuário celestial. Então, quando surgiu o movimento profético, o povo entendeu que a mensagem de Guilherme Miller, que aquela mensagem do santuário, a purificação do santuário, não seria na terra, mas seria a purificação do santuário celestial. Isso foi descoberto quando Irã Edison estava entre os milharal e numa visão do céu, ele entendeu ali que a purificação do santuário seria a purificação do santuário celestial. Que a purificação que a mensagem do santuário terrestre já havia encerrado lá no ano 31. Então, o movimento profético surgiu depois do desapontamento. Aí surge a igreja, o movimento profético, para pregar a mensagem presente. Então Deus colocou a igreja, o movimento profético, e deu a mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem do santuário celestial. Apocalipse 11, verso 1. Então o dom profético não começou no ano 31. O dom profético da igreja começou lá em 1798. Aí veio o desapontamento. E depois Deus colocou a igreja e deu a mensagem. Como é que eu vou pregar as mensagens escatológicas e ensinar essas mensagens escatológicas como se fossem historicistas? Não existe, irmão. As mensagens escatológicas são as mensagens do dom profético. Então, a mensagem do tempo do fim nunca pode ser historicista. Nunca. Porque todas elas são escatológicas. Escatológica significa o quê? A mensagem para o tempo do fim. Aí fica um bocado de pessoas
seguindo o mandamento de homens e desprezando os ensinamentos de Jesus. Aí você apresenta a verdade de Cristo, mas não é aceito por causa da tradição dos homens, que vem ensinando há muitos anos essas tradições, que não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Agora veja o que Deus está falando aqui no livro de Oséias. Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, se referindo aos pastores. E esqueceram das minhas leis. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. Os filhos desses sacerdotes são aqueles que aceitam essa mensagem aí, que estão desvirtuando a palavra de Deus. Desses líderes aí, desses teólogos aí que estão aí na frente da igreja, mas não estão obedecendo a Bíblia. É que Deus está dizendo aqui. Vão continuar teimando? Essas pessoas estão tudo se embriagando de vinho. Verso 11, Oséias 4, verso 11. Deus diz: o meu povo está perdendo o juízo porque anda bebendo muito vinho. Esse vinho aqui significa o quê? Falsas doutrinas, falsos ensinos. Estão embriagados com essas mentiras, porque eles falam bonito, têm uma eloquência incrível, realmente. Mas o importante de tudo é falar a verdade. É isso que agrada a Deus. Que adianta eu estar dentro de uma igreja e não posso falar a verdade? Onde já se viu isso? Aí quando você fala a verdade, você é coagido, excluído ainda. Porque vai chegar esse tempo, que está na profecia, está no livro de João, capítulo 16, verso 1 e 2, que vai chegar o tempo que muitos vão ser excluídos da sinagoga, excluídos da igreja. E no livro Grande Conflito, página 380, fala que tem muitos que conhecem, sabem da verdade, mas com medo de ser excluído da igreja, preferem obedecer mandamentos de homens. Vai lá no livro Grande Conflito, página 380. Está lá escrito. Então Deus ainda fala no livro de João 16, verso 1 e 2 ali. Não tema a isso. Não desanime. Ele ainda fala isso, olha. Jesus falando. Mesmo que você seja excluído, não desanime. Porque esse não é um ensinamento meu. O meu ensinamento é outro. A minha igreja não é essa. A minha igreja é aquela que João falou no livro capítulo 4 de João, verso 23. A minha igreja é aquela lá. Jesus falando que a sua igreja é aquela lá de João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. É aquela que é a igreja de Cristo. E o autor da lição vem batendo na tecla direto aí. Ó. Veja o que está escrito na lição no dia 5 de março de 2026. Lá está dizendo que muitos estudiosos da Bíblia estão ocupando, tomando o lugar do Espírito Santo. Quantas pessoas na frente da igreja, muitos querendo ser líderes da igreja, sem conhecer Bíblia, sem conhecer o dom profético, sem conhecer a profecia. Eu só creio na Bíblia, eu só creio na Bíblia. Nem na Bíblia creio também. Que o dom profético está na Bíblia. Que Jesus tenha misericórdia de cada um de nós. Que nós procure se encaixar com a vontade de Deus e com a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem coisas maravilhosas para nós. Mas quando nós não queremos obedecer a sua palavra, aí fica difícil. Está aqui no livro de Salmo 115. Deixa eu ver onde é que está aqui. Salmo 115. Salmo 115. Onde é que está? Está aqui, ó. Salmo 115. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus, não aos teólogos. Os teólogos estão roubando a adoração de Deus. E muitas pessoas estão encantadas com esses ídolos. Esses são os teólogos hoje, são os ídolos de muita gente dentro da igreja. Isso é idolatria, vai levar à perdição. Que Deus tenha misericórdia. Aqui está a mensagem. O dom profético foi entregue para a igreja para o tempo do fim, não lá para o primeiro século. Está comprovado aqui na Bíblia.
Quem pregar o contrário disso aqui, não ama Deus, não ama Jesus, não ama o ensinamento de Jesus, mas ama os seus ídolos, os seus pastores, os seus teólogos. Aí fica um bocado de gente dentro da igreja defendendo uma mentira, e você não pode falar a verdade dentro da igreja por causa desses teólogos que tomaram conta da igreja e acham que são donos da igreja. Está aqui no livro de Oséias 4, verso 6. Deus está rejeitando essas pessoas que não aceitam os ensinamentos de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Oremos ao Senhor. Pai amado, santo e poderoso, exaltado e glorificado seja o teu nome. Que vergonha que nós estamos vendo aqui, Senhor. As pessoas distorcendo a tua palavra, desfazendo o ensinamento de Cristo, da tua palavra, dos teus ensinamentos, que são tão lindos. O dom profético foi entregue para o tempo do fim, não para o primeiro século, como estão ensinando aí. Pegam as profecias do tempo do fim e lançam lá para o primeiro século, e faz narrando aquelas coisas lá que não tem sentido. Se errou a data, estão errando também o jeito de ensinar as profecias. Que o Senhor coloque inteligência e sabedoria na vida dos fiéis, na vida daquele que te ama, naquele que quer salvar, naquele que ama a tua palavra. Abençoe essas pessoas que amam o Senhor, que amam a tua lei, que amam os teus ensinamentos. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.